noite, sejam bem-vindos. Mais uma segunda-feira que a gente se junta para fazer aquilo que Jesus nos pediu: amar ao próximo como a si mesmo, né? E a gente escolhe essa segunda para cuidar do nosso espírito, da nossa vibração, da nossa sintonia. Então é muito importante nesse momento desligarmos da vida lá fora e aproveitar esse momento de troca de energia, de receber essa vibração de toda a espiritualidade que está aqui para nos auxiliar, para nos receber, para nos atender, para nos intuir. Então, vamos desligando os nossos obsessores eletrônicos, de preferência não deixar em modo avião, desliga, que é para a gente ficar com o ambiente limpo, para que a gente possa fazer essa conexão com a espiritualidade da melhor forma possível. Esse é um momento de recarga, de energia, que a gente se prepara para tocar uma semana inteira, e daqui a gente leva essa porção de energia necessária e que nós devemos fazer a manutenção dela durante a semana através da prece, né, através dos bons pensamentos, das boas atitudes. A gente vem aqui na segunda para reforçar esse sentimento de aproximação com Deus, aproximação com Jesus e com os nossos guias, com os nossos mentores. Então vamos aproveitar e vamos começar. Agora o Juliano vai fazer a leitura inicial. Boa noite a todos. Do livro Reflexões, psicografado pela irmã Márcia Mackenzie. Então a mensagem de hoje, de abertura: união de almas. Existem as uniões de almas e os casamentos de corpos. O amor é atraído pela alma, a paixão pelo corpo. O amor dá felicidade, leva-se para a eternidade, mas exige virtude. A paixão raramente é duradoura e acaba muito semelhante ao fogo em folhas secas, rápido e devastador. O homem, basicamente, não foi feito para viver sozinho. A natureza humana é gregária e, na ansiedade por suprir suas carências, embarcam em casamento de corpos, por não terem equilíbrio para esperar uniões de alma. Mentes inquietas, corações volúveis, e assim vão sofrendo, pois a carência permanece e um buraco sem fundo abre em seus corações, e com isso acabam culpando o outro por suas frustrações e angústias. Mas são incapazes de pensar que o outro pode estar sentindo a mesma coisa. Egoístas que são, só olham para o seu próprio umbigo. E assim, um abismo profundo se faz entre ambos, enquanto vão se esquecendo de construírem também uma ponte e cada vez mais se afastam, tornando esse abismo intransponível. E aí começam as cobranças, a intransigência, a falta de paciência e compreensão. E com isso vem o desamor, trazendo também de roldão dívidas novas e do passado, difíceis de serem quitadas por falta de compaixão. Espíritos ainda embrutecidos, que não conseguem ter olhos de ver, que assim agindo levam muito tempo, sofrimento a seus companheiros, usurpadores que são do sentimento alheio, levando pela vida toda a amargura de suas falências amorosas. E como sempre esquecemos de que somos nós mesmos os únicos culpados por não termos tido paciência e amor, primeiramente por nós, acabamos cobrando do outro aquilo que não temos para nos dar e muito menos ao outro. E assim agindo, cavamos nossos próprios desencontros, por não termos sabido fazer novas e melhores escolhas, optando sempre pela mais fácil. Porém, a acomodação acaba sendo uma cilada, pois o fácil pode tornar-se muito difícil, porque as dívidas do passado podem ser adiadas, mas nunca esquecidas, pois um dia serão cobradas, e às vezes com ônus, por termos envolvido em nossa caminhada de desajustes espíritos que deveríamos ter acolhido com amor e respeito. Nunca esqueçam de que nossos entes mais próximos nos foram confiados para serem, se não amados, pelo menos cuidados com carinho e compreensão, sabendo que temos compromisso com eles que vem de longa data. Mas como todos merecem outra oportunidade de crescimento e amadurecimento, lhes é concedido voltar ao mesmo cenário, a fim de novo aprendizado, para a conscientização que só através do amor e compaixão podemos nos libertar. Portanto,
tentem, nessa escola espiritual em que se encontram, que se chama Terra, serem bons alunos, para que não sejam reprovados e no retorno à sua verdadeira casa, sejam recebidos como aluno que completou seu ciclo com louvor. Que assim seja. Vamos à prece inicial. Jesus, Deus, mestre amado e amigo, Deus de misericórdia, Francisco de Assis, o patrono dessa casa, os bons espíritos que nos acompanham, que nos auxiliam, que nos orientam, que possam fazer dessa noite uma noite de muitas vibrações e energias positivas, transformadoras, que possamos receber a mensagem da doutrina com o coração aberto, para que ela possa transformar as nossas vidas. Fiquemos todos em paz, que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Zé Henrique, companheiro da casa, e ele trouxe um tema muito interessante. Ele vai falar sobre Júpiter e os outros mundos. Então fiquemos atentos para absorvermos o melhor do estudo do nosso irmão. Boa noite, queridos companheiros. Eu digo que é uma delícia falar da doutrina espírita. Eu estava lendo o título do livro, Reflexões, porque a doutrina espírita nos faz refletir, nos faz analisar, nos faz comparar. E como Kardec o fazia, a metodologia dedutiva, de deduções. Hoje fazia um estudo de manhã para o outro lado do planeta, os companheiros lá no Japão, e eu estava analisando exatamente a nossa condição, a nossa pequenez, e como as criaturas que habitam esse orbe se acham tão importantes. Como essas criaturas ainda estão tão distantes da humildade. Porque ser humilde não é o que muitos pensam. Ah, vou botar uma roupa simples, vou viver com o meu salário mínimo, vou ser feliz por conta disso. Não. Ser humilde é um outro aspecto. Nós vamos na etimologia da palavra humildade. Vem de humus, que quer dizer terra. O ser humilde é aquele que se reconhece na condição terrena, mas um reconhecimento profundo, no autoexame, na autoobservação constante de nossos pensamentos, de nossas emoções. E fazendo aqui uma análise desse tema, fico eu a pensar a nossa pequenez, o que a Terra representa nesse grande universo. Vamos lá, vamos raciocinar. A Terra é um planeta que necessita do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. Existem estrelas de quarta, terceira, segunda e primeira grandeza. Então o Sol, em verdade, tem pouca representatividade. A gente olha para esse firmamento, uma bela noite, pontilhada de estrelas, e ficamos a imaginar a amplitude do universo. Pois bem, Sol, estrela de quinta grandeza. Quantas estrelas formam a nossa galáxia, chamada de Via Láctea? Vocês têm ideia? Em torno de 200 bilhões de estrelas. Já raciocinaram o que significa 200 bilhões de estrelas? Uma galáxia. E quantas galáxias conhecidas no nosso universo? Bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas. E os planetas? E os satélites? Que Deus magnífico é este? Einstein, já no final da vida dele, grande matemático, físico, reconheceu esse autor da vida. Que é impossível
que esse universo tenha saído do nada, fruto do acaso. É o acaso que criam-se as órbitas. E isso é o que a gente conhece. Porque lá na definição de Deus, Deus é eterno. Ou seja, não teve princípio, porque se houve um princípio, alguém o criou. Por isso ele é incriado. Quando a gente fala de eternidade, muitas vezes estamos nos equivocando. Nós não somos eternos, somos imortais. Isso me lembra a frase do meu querido professor Jorge André dos Santos, a quem eu devo muito a minha formação no Rio de Janeiro. Ele dizia assim para mim, ele era baiano, né? Aquele sotaquezinho baiano, ele dizia, Henrique, porque baiano não fala, canta, né? Henrique, nós estamos varando a eternidade com a nossa imortalidade. Que coisa linda isso, poética, romântica. E é uma verdade, porque eterno é só Deus. O que é eterno? O que não teve começo e não tem fim. Ora, meus irmãos, o que não tem fim, como é que a gente denomina isto? O infinito. Não temos ideia da infinitude. O que é o infinito? Até os grandes matemáticos tentaram definir o infinito. Chegaram a uma conclusão através das dízimas periódicas. Quem estudou matemática deve lembrar disso. As dízimas vão se dividindo ao infinito. 1, meio, 0,25, 0,625 e por aí vai. Isso é o infinito, não tem fim, matematicamente falando. Então, Deus é infinito. A nossa pequena, acanhada mente não tem como raciocinar isto. Mas vamos voltar à questão dos orbes. O que a Terra representa nesse grande universo de bilhões de estrelas e bilhões de galáxias? E aqui esse estudo vai fazer uma referência somente aos planetas, dos quais, do sistema solar, Júpiter nos encanta. Quando é que chegaremos a Júpiter? Sabe quem mora lá? Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, o grande compositor, Saavedra e outros mais. Miguel Cervantes Saavedra, que fez Dom Quixote de la Mancha. Quando é que nós alcançaremos a condição moral, fluídica, energética para chegarmos a Júpiter? Um planeta do sistema solar que é uma estrela de quinta grandeza. Vocês pararam para procurar entender o nosso progresso espiritual? Falávamos sobre isso. A questão progressista. O espírita, ele tem que ser progressista. Não há outra forma de entender a vida, o universo, sem o progresso. E hoje eu fazia esse estudo e dizia o seguinte: qual é o nosso grande medo? Ou tem alguém aqui que não tem medo? Eu vou desmentir. Porque todos nós trazemos esse pano de fundo do psiquismo. O nosso grande medo, eu fiz esta pergunta. Uns têm medo de sofrer, outros têm medo de amar, outros têm medo da morte, outros têm medo das enfermidades. Mas qual é o grande nosso medo? Pois é, uma boa pergunta. O nosso grande medo é o medo de perder o ego. Pois é. Porque é o ego que nos delimita. É o ego que faz com que a gente se encontre numa condição espacial. E por isso o medo de perder o ego nos leva ao medo do desconhecido. Alguém sabe verdadeiramente aqui, neste momento,
o que vai acontecer depois da desencarnação? Para onde iremos? Quem nós somos? O que nos aguarda? A gente tem uma noção vaga, como espíritas, que nós vamos continuar, mas para onde vamos? Alguém sabe, em realidade, a nossa individualidade? A personalidade é um fragmento da individualidade. E mesmo assim, a grande maioria não sabe da sua personalidade. Estamos sempre a fugir, usando máscaras adaptativas, ou como diz Hamed, molas. Então somos hipócritas? É uma palavra forte, mas somos. Nós estamos sempre dissimulando, fingindo, se adaptando, distantes da nossa realidade. Porque nos fixamos aonde? No ego. Daí surgiu o termo egoísmo, egocentrismo, egolatria. Porque nós temos medo de perder a estruturação. O que é você após a morte? Vou me pulverizar? Muitos acham que é o nada. E o nada é o nada. Eu vou virar um átomo? Eu vou virar pó? Não tem um ditado que nós aprendemos? Viemos do pó, ao pó retornaremos? Então, onde eu vou perder essa minha estrutura? Quando? Como? Claro que, por conta disso, nós temos um instinto de conservação, um instinto de preservação. Mas nós estamos acostumados aos nossos limites. Quantas encarnações acostumados aos limites do corpo, dos sistemas, altura, largura, profundidade, visão tridimensional. Nós estamos condicionados a isso. E por isso tememos o desconhecido. O grande medo, o pano de fundo real do nosso psiquismo, é o medo do desconhecido. O que nos aguarda. Então, por isso, nós vivemos ainda nas questões dos desejos. Mas não o desejo de ser que faz com que nós percamos automaticamente essa questão do ego. Mas o desejo que nós, cada vez mais, imprimimos é o ter, que favorece o ego. O ter nos leva ao controle. Somos controladores? Somos. Nós nos controlamos. Controlamos o outro. Controlamos a família. Controlamos os filhos. Controlamos o lado profissional. Se há realmente algo ligado ao ego, é o controle. E por termos medo de perder o controle, a gente acaba perdendo o autocontrole. Isso em psiquiatria tem um nome, é o pânico. É o grande medo de perdermos o controle. Hoje, companheiros, desculpa, eu estou meio gripado, 5%, guardem bem, da humanidade tem pânico. Vamos calcular quantos bilhões nós temos? 8, 9? Vamos botar 8 bilhões de habitantes. 5% são 400 milhões. Vocês têm ideia do que seja, ou do que sejam? 400 milhões de pessoas com pânico? América Latina inteira. Pois é. Poucos têm acesso a esta estatística. Quem teve ou quem tem, sabe o quão doloroso é um ataque de pânico. A iminência da morte, a iminência de você se desfazer, de você se diluir.
porque perdeu o controle. É o ego que controla. Mas o ego é negativo, então por que Deus nos concedeu o tal do ego? Não, o ego não é negativo. O problema é que nós não aplicamos devidamente o ego. O ego é para que você inverta o posicionamento dele. Para que você se olhe. Para que aos poucos a gente vá se desvinculando do ter, do controle, do desejo. Os budistas falam muito sobre isto. A questão do desejo, do apego. Porque a grande questão é essa. E qual é o nosso grande apego? A gente fala muito do apego material, que a gente sofre. Bateu com o carro ali na esquina, avariou o paralama, a gente já sofre. Perdeu um elástico que eu tenho estimação, já sofro. Ah, mas vocês vão se posicionar de outra forma. E o apego sentimental? Esse é complicado. Perder aquilo que a gente pensa que é nosso. Meu pai, minha mulher, meu filho. Vejam que eu estou falando do pronome possessivo. Não é nada. A gente não possui nada. Nem eu sou dono do meu nariz. Deus é que me criou, eu sou filho do Pai. E tem muita gente que acha que é dono de si. A gente não se pertence. Ah, então o apego sentimental é o mais terrível. Não é. O apego mais terrível é o ego, as crenças, aos valores, ao que instituímos como leis estabelecidas pelo ego. Aí vamos lá no Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta, qual o vício mais radical que a humanidade tem? Temo-lo dito muitas vezes, responderam os amigos espirituais, o egoísmo. Achar que tudo é nosso. Que tudo tem que se vergar à minha vontade. Este é o ego. Então, se não houver uma inversão, e a Joana nos coloca muito bem como a ponte entre o ego e o self. O que é o self? É o si mesmo. É a nossa individualidade. É a nossa totalidade. E qual é a centralidade do self? É Deus em nós. Se as criaturas entendessem isso, não se suicidariam e nem matariam, porque se eu estou matando alguém, eu estou matando Deus. Se eu estou me suicidando, eu estou cometendo um crime de lesa criação, porque Deus está em mim. Não foi o que Jesus falou? O reino de Deus não encontra-se nem aqui, nem acolá, encontra-se em vós. Então não faríamos isto. Verdadeiramente não faríamos isso. A essência do self. E o que é o self? Onde estão os nossos arquétipos, nossos modelos, adquiridos ao longo da grande esteira reencarnatória. Alguém tem ideia de quantas encarnações vocês tiveram? Alguém tem ideia de que nós já passamos como princípios espirituais pelos outros reinos? Ah, então eu fui pedra? Não, claro que não. Mas você esteve na pedra. O ser dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Olha que coisa linda. Ah, então eu estou na faixa superior? Não. Agora é que começa o processo. Porque antes o ego era um rudimento, embotado, enclausurado. Agora o ego está em movimento. Para que a gente se olhe. Para que a gente possa um dia, e aí eu vou ler para vocês. Porque quando eu li isso, já reli, já estudei, já reestudei, eu cheguei à conclusão, como eu sou pequeno. Embora eu tenha 1,95 m.
de todos os planetas, o mais avançado sob todos os aspectos é Júpiter. Ali, meus irmãos, é o reino exclusivo do bem e da justiça. Porque não há senão bons espíritos. Lembram-se da classificação kardeciana? Primeira ordem, espíritos puros, Jesus. É o que a gente conhece. Existem outros governadores planetários, todos dentro da mesma ordem. Não tem mais ou menos, ali são todos dentro da mesma ordem. Porque senão Deus não seria justo. Eu já vi espírita achar que Jesus continua evoluindo. Isso é justo? Quando é que eu vou alcançar Jesus? Nunca. Para-se a evolução. Trabalham, mas não evoluem. Vamos lá na classificação que vocês vão entender. Não precisam mais reencarnar. Gozam de inalterável felicidade. São plenos. Não têm sombras. Não têm dívidas morais. Primeira ordem. Depois vem os espíritos de segunda ordem. São os bons espíritos, que estão lá em Júpiter. Eu não vou aqui rememorar as classes, que são inúmeras. Tem os superiores, tem os sábios, enfim, bons espíritos. E nós somos da terceira ordem, imperfeitos, com inúmeras classes. A nona classe, que habita o Marte, do sistema solar, o planeta mais atrasado é Marte. A Terra vem logo a seguir. Vocês sabiam que a Lua está na nossa frente? Por que os astronautas não encontraram lá seres? Porque os seres que estão lá são diáfanos. Não tem essa textura que nós temos. Pois é, a Lua está à nossa frente, nos diz Kardec. Lua, Mercúrio, Saturno e por aí vai. E Júpiter é o mais evoluído do sistema solar. Do Sol, que é uma estrela, repito, de quinta grandeza. Pois é. Bons espíritos. Pode-se fazer uma ideia do feliz estado dos seus habitantes, pelo quadro que demos do mundo habitado, sem a participação dos espíritos da segunda ordem. Ou seja, Kardec fala aqui que orbes sem os espíritos da segunda ordem estão os espíritos da terceira ordem, que somos nós, a Terra. Muito bem. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes. Então já começamos a entender, meus amigos, que para um dia chegarmos a Júpiter, nós temos que evoluir moralmente. Por isso, temos que ir perdendo essa visão egocêntrica, desse ego, que nós temos tanto medo de perdê-lo, porque tememos o desconhecido, tememos a morte, tememos ser pulverizados. Então precisamos modificar essa visão do ego. Ah, mas como? Está lá no 919 de O Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Só vamos mudar se reconhecemos o que precisamos mudar. Ou vamos continuar na falácia? Achar, desculpem-me, ir à casa espírita, ir a um templo religioso e achar que vai para o céu. Isso é um grande equívoco. É o que a gente vê nas mesas medianímicas. O sofrimento desses irmãos iludidos, desapontados,
Ah, mas me prometeram o céu. Frequentava a igreja todo dia. E a modificação? Certa feita, eu perguntei a um amigo meu de outro segmento religioso, não estou aqui criticando, porque eu respeito tudo, mas estamos a título de quê? De estudo. Como é que se fundamenta o teu princípio? Ah, meu princípio é o seguinte: aceitar Jesus e me perdoar. Tá bom. Acho que o Espírito também aceita Jesus e trabalha o auto-perdão. Mas o que é esse se perdoar? Quando eu cometer erro, eu me perdoo. E aí? Cadê a modificação? Cadê a transformação? Cadê o homem de bem? Aí eu me perdoo, vou abrir o quê? Vou chancelar uma outra oportunidade para voltar a errar. Porque aí eu me perdoo e eu vou assim acumulando erros que não vão se dissipar. Vão ficar lá no psiquismo, vão ficar lá no inconsciente. E vamos ter que resgatar tudo isto. Eu estava assistindo uma palestra de um grande companheiro, um paradoxo de Epicuro. Se Deus existe, por que existe o sofrimento? Por que existe um tumor maligno numa criança que nem nasceu? Um neuroblastoma. Ah, é obra do acaso? Pois é. É duro e é triste a gente ouvir isso. Ah, é o acaso. É o acaso para ti, mas não é para o outro? Onde está Deus nisso? Isso chama-se o paradoxo de Epicuro. Se Deus existe, por que se sofre? Pois é. Esse computador aqui está obsidiado. É assim, sumiu. E aí? Ah, eu te venço. Então, companheiros, são os raciocínios que temos que ter. Então, o estado moral dos habitantes de Júpiter é fundamental. E só vamos nos moralizar quando buscarmos a transformação. E eu só vou me transformar se eu entender o que eu preciso. Ah, então isso depende de maturidade espiritual? Depende. Depende de evolução intelectiva? Depende. A doutrina espírita nos obriga a estudar. E eu estudando, eu vou compreendendo. E vou me compreendendo. Então o ego, ele vai sendo direcionado para dentro de mim mesmo. Interessante, companheiros, porque isso vai acontecendo à medida que vamos exercitando essa visão no dia a dia. Ih, meu Deus, eu fui tão áspero com o Júlio, aquela palavrinha mal colocada. Ô, Júlio, me desculpe. Eu fui ríspido com o Carlos. Eu pensei mal do Carlos. A gente vai começar a se observar nas mínimas coisas. Sabe qual é o nome disso? Vigilância. Vamos passar lentamente a nos vigiar. O que eu penso, o que eu sinto, e não ficar jogando a culpa para os espíritos. Vocês sabem quais são os dois grandes erros do espírita? É transferir a responsabilidade para a vida passada e para os espíritos. Ah, se eu sou assim, eu devo ter feito horrores em vida passada. E a vida atual? Se eu sou assim, estou cheio de encosto. Então são os espíritos responsáveis pelos meus infortúnios. Isso é transferência psicológica. Ou seja, eu estou me eximindo. E se eu me eximo, eu caio numa postura extrema
extremamente lamentável. Sabem qual é? Eu sou a vítima. Se eu sou a vítima, o culpado é a vida passada, são os espíritos, os encostos. Aí os encarnados. Sim, papai, mamãe, meu amigo que me largou, nunca mais ligou para mim, minha namorada que me abandonou. Ou seja, ela tem que me amar. Olhem só, olha o ego. Tem que me amar. Esse é o grande problema. Lá em Júpiter, não. Evolução moral, mas também constituição física, porque o corpo, ele acompanha a evolução moral. E diz aqui Kardec, eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maioria dos homens de bem que honraram nossa terra pelas suas virtudes e seus talentos. E ficamos assim a pensar. Governantes que lançam mísseis, matando milhares de pessoas, crianças, mísseis que chegam a hospitais, outros com segregação racial, outros com preconceitos religiosos, políticos, sociais. Esses vão para Júpiter? Cada um raciocina aí. A conformação dos corpos é quase a mesma desse mundo, mas é menos material, menos denso, de uma leveza específica. Ao passo que nós da Terra rastejamos. Olha como Kardec fala. Está nos colocando na condição de répteis. Não estamos muito distantes não, hein? Rastejamos penosamente. Já o habitante de Júpiter se transporta de um lugar para o outro, roçando a superfície do solo, sem fadiga. A gente cansa, né? Chega ali, já estamos ofegantes. Eu que estou com bronquite, ó. Chegar ali, eu estou cansado. Habitante de Júpiter, não. É como o pássaro no ar e o peixe na água. Então, eles levitam, tal a leveza do corpo material deles. Levitam e volitam. Ou seja, saem do solo, são mais leves do que a lei da gravidade de lá e volitam. Olha que beleza, hein? Não precisam tanto de musculatura, nós é que precisamos. E hoje, então, é o bonito, é o belo. Ficar um dia inteiro na academia, sair com o braço deste tamanho, tomar suplementos, é um processo meio caótico de beleza, respeito. O musculoso ou a musculose, lá não. Lá eles são leves. Sendo a matéria da qual o corpo está formado mais depurada, ela se dissipa. Olhem só, depois da morte. Sem ser submetida a quê? A decomposição pútrida. Então são corpos que não apodrecem, se dissolvem. E nós cheiramos bem? A gente está fazendo uma análise aqui porque eu fico lendo isso, meu Deus, como ainda eu preciso evoluir. Ah, mas será que eu posso dar um pulo da Terra para Júpiter sem passar por Lua, Vênus, Mercúrio, Saturno, Urano? Podemos. Nada dita ao contrário. Pratique o bem. Espiritualize-se. Vá dissolvendo esse ego doentio, escravocrata, do ter, do desejar, do possuir.
Olhem só o que Kardec diz. Isso, então, para mim que sou médico, ai meu Deus, vou deixar de ganhar o meu ganha-pão. Quero ir para Júpiter, não. Ali não existe a maioria das doenças que nos afligem. Então lá não tem câncer, não tem pandemia, não tem doença autoimune. Pois é. Ah, então não vai ter medicina? É uma outra medicina. É uma medicina espiritual, mais sutil. Uma medicina que vai focar o amor. Que medicina é essa, gente? Pois é. Lá não existem doenças como as que nos afligem. Sobretudo, diz Kardec, aquelas que têm sua fonte nos excessos de todos os gêneros. Então, adoecemos por conta dos excessos e na desordem causada pelas paixões. Então, é a paixão. A Joana diz, é a paixão que dissolve. Estamos ainda no terreno das paixões. Se a gente vai lá na definição de amor, quem são os seres apaixonados? É o amor eros. Na mitologia grega, eros. Na mitologia romana, cupido. Vocês podem procurar lá no Google, vocês vão ver que eros tem asa nas costas. Por quê? Ele precisa voar. Ele precisa sair da paixão que nos assola para o amor. Você acredita em amor à primeira vista? Pois é. Eu encontro a pessoa, é minha alma gêmea. É minha alma gêmea, é minha metade. Então o que a gente faz naquele momento? A gente transfere o nosso positivo para o outro. Como se o outro fosse meu espelho. Então achei a minha alma gêmea. Aí vem a convivência. Aí o outro se mostra como o outro e você se mostra como você. Aí é o choque. Choque de quê? Dos egos. Agora a gente já está entendendo o porquê de tanta separação, de tanto isolamento, de tanta solidão, que ora vem habitando o nosso orbe. As doenças da solidão, a ansiedade, a depressão, que acomete 1/4 da humanidade. Que os médicos insistem, meus colegas, que o problema é bioquímico. O problema é da serotonina. Bonito nome, né? Transtorno do humor. Vem do latim humorare, que quer dizer disposição de ânimo. Eu estou indisposto, não quero. Perdi o prazer pelas coisas. Isso vai se arrastando, caracterizando um quadro depressivo, que nem sempre tem tristeza. Às vezes a criatura está depressiva e não está triste. Por isso, porque a visão ainda é deturpada. A depressão é da alma, gente. Da alma insatisfeita, da alma infeliz, da alma que se culpa, da alma frustrada, da alma que se acha impotente. Porque o ego determina que ele não pode correr o risco, porque senão ele vai fracassar. E isso para o orgulho é terrível. Se há uma coisa extremamente dolorosa para o ego, ou melhor, para o orgulho, é o fracasso. O ser humano não sabe lidar com o fracasso. Não vê no futebol? Perdeu é o juiz. Perdeu é aquele perna torta lá do meu time. Então a gente vive assim, nesse regime de competitividade, de rivalidade, para eu ser o melhor. Só que eu não vou conseguir ser o melhor. Aí vem a baixa autoestima. Então, meus irmãos, as enfermidades são geradas pela fonte dos excessos e pelas paixões. Olhem só, a alimentação está em relação com essa organização etérea. Será que ela tem feijoada? Era bom.
Aquele churrasco sangrento. Eu como carne, tá? Chico Xavier comia um bifinho também. Agora, o problema está no exagero, na exorbitância. A alimentação de lá, diz aqui Kardec, não seria bastante substanciosa para os nossos estômagos grosseiros. E a nossa alimentação seria muito pesada para eles. Como é que é a alimentação de Júpiter? Frutas, plantas. Você vai comer samambaia. Frutas e plantas. E, aliás, isso é importante, aurem, que aurir quer dizer absorver, de algum modo, a maior parte do meio ambiente. Então, lá eles se alimentam de nutrientes que estão na atmosfera. Energia, né? É claro. São emanações nutritivas. E a duração da vida? É proporcionalmente muito maior que a nossa. A média lá equivale a 5 dos nossos séculos. Olha que beleza viver 500 anos, hein? Não dá nem um Moisés, né? Não, pior que se a gente vivesse 500 anos aqui, já pensou ter que encarar marido, esposa, 500 anos? Do jeito que a gente é, egocêntrico. Por isso que a gente vive pouco, né? Lá são 500 anos. Vocês têm ideia do que isso representa? O aprendizado proporcionado pelo Pai de um planeta você viver 500 anos, como é que esse espírito vai sair através da morte com quantas experiências? Lá o desenvolvimento é muito mais rápido. Olha que interessante, a infância lá é apenas alguns de nossos meses. Por que nós ficamos 9 meses na barriga da mãe? Quem proporcionou isto? O acaso, a ciência? Tem uns que ficam 7 meses loucos para pular fora, né? São os prematuros. Mas por que a gente tem que ficar 9 meses? Para a gente ficar próximo daquela que nos matou, ou nós a matamos. Isso é a maternidade. Ou a gente acha que fomos santos e as nossas mães foram santas. Embora é um espírito que diz que a maternidade é quando a gente escancara as portas do céu. Realmente. Essa ligação materno-fetal é a coisa mais linda que existe. Não é só troca de nutrientes, não, pelo cordão umbilical. Não é a placenta que serve de travesseiro. Eu vejo a placenta como travesseiro, né? Não. É troca de informações. É trocas de amor, porque tudo foi combinado no mundo espiritual. Só existe o processo gestacional, a concepção, se houve um acordo no mundo espiritual. Então não existe a gravidez indesejada? Claro que não. A mãe pode recuar. O feto pode recuar, aí vem um aborto espontâneo. Mas para haver a concepção, tem que haver o quê? A atração, energia. Espermatozoide e óvulo. Porque houve um acordo espiritual. Leiam A Reencarnação do Segismundo, é a coisa mais linda da obra de André Luiz. Portanto, temos que ficar 9 meses. Aliás, um adendo, o espertozoide, né? Porque, galera, dá um tempo aí que eu vou ali, já ver e já volto para falar com vocês. Não, é um espermatozoide no meio de 300 milhões. Então, vou ali ver e já volto para comunicar com vocês, tá? O Jorge André dizia que é o Romeu encontrando a Julieta. Já viram esse filme, né? Romeu e Julieta. Obra de Shakespeare. William Shakespeare. Então, gente, tudo está de acordo com a nossa evolução. Em Júpiter, essa infância também é muito pequena.
Porque não precisamos tanto da ascendência de nossos pais para nos educar. E hoje está difícil usar esse termo, hein? Certa feita me perguntaram num seminário, qual a solução para tudo isto que a gente está vendo aí? Problemas sociais, políticos, econômicos, fome, miséria, maus tratos, crimes, abortos, suicídios. Não há outro caminho. Uma única palavra: educação. Mas não educação intelectual. Ser um expert. Não. Educação moral. Ah, mas educação rígida? Não. Temos que ser autênticos? Temos. Saber dizer sim, sim, não, não, sim, não, não, sim. Exatamente. Agora os pais não estão nem aí. Os filhos estão jogados. Não há disciplina. Eu ainda me remonto ao meu tempo. Eu, 8h30 da noite, tinha que estar na cama para acordar às 6 horas da manhã, estudar. E hoje? Hoje os filhos fazem o que querem. Os pais temem também, por suas carências, perderem o amor de seus filhos, então deixa correr solto. Cadê a educação? Cadê os princípios morais? De punir quando for necessário. Devemos educar nossos filhos para não ter que punir um adulto. Adote seus filhos enquanto um traficante, adote seus filhos antes que um traficante o faça. É uma grande pergunta, por que existe esse cartel mundial de drogas? Porque tem consumidores. Se a humanidade parar de consumir drogas, vai acabar o mercado das drogas, o cartel das drogas. E o que leva a criatura a utilizar a droga? Muitas vezes porque não tem um pai dentro de casa. Muitas vezes porque o próprio pai usa drogas. Muito bem. Sob esse envoltório leve, os espíritos se desligam facilmente. Olha que beleza. Entram em comunicação recíproca, unicamente pelo pensamento, sem excluir a linguagem articulada. Mas a comunicação é pelo pensamento. Lá também tem a segunda vista. Não é a nossa visão acanhada, restrita. Aliás, vocês sabiam que não existe no código genético nada que diga que o olho tem que ficar aqui? Vocês sabiam disso? Por que o olho não fica no joelho? Por que o olho não fica nas costas? Não existe uma previsibilidade. E por que o olho fica aqui? Pois é, porque existe um campo organizador, um campo morfogenético, já descoberto pela ciência, que nós espíritas conhecemos como o perispírito. Ah, mas o perispírito é inteligente? Não. Mas ele é gerido, comandado pelo espírito, que determina no código genético que o olho vai ficar aqui. O código genético apenas nos mostra a cor que vai ser dos nossos olhos. Olho verde, olho azul, olho castanho. Mas a situação espacial não está prevista no código genético. Aí que os materialistas ficam atônitos, porque eles buscam o que eles chamam de self-organization. Ou seja, tentam buscar nas leis materiais uma organização. E jamais vão encontrar, se não entenderem o perispírito e o espírito. Então, a segunda vista é uma faculdade permanente. A visão de totalidade. Não aquela visão que a gente chama de antólios. Sabe o que são antólios? Aquelas viseiras que os equinos usam, só olham para frente. Chamam-se antólios. Então, e o estado normal deles é de sonambulismo lúcido.
algo extremamente raro entre nós. O que é o sonâmbulo? É aquele que se desprende do corpo, adquirindo uma profunda independência e se relaciona como se estivesse desencarnado. Daí vem a mediunidade sonambúlica. Então, nós ainda encarnados em mundos grosseiros, em mundos materiais, ainda estamos muito distantes. E a intuição que eles têm do futuro, a segurança que eles têm, uma consciência completamente isenta de remorsos. A gente comete um erro, eu estou com tanto remorso. Fulano desencarna, o que eu poderia ter feito mais por essa criatura? A gente está sempre se culpando, a gente sempre está se flagelando nas mínimas coisas. Qual será a origem das doenças autoimunes, se não isto? Quando a gente fisicamente tenta se punir, fabricando anticorpos contra a gente mesmo. É o que a gente mais vê hoje. É lúpus, é artrite reumatoide, nomes cada vez mais esdrúxulos. Lá não. Lá eles encaram a morte sem apreensão. Porque eles não têm medo de perder o ego, porque o ego deles já se inseriu no self. Já houve uma soldadura ali. Leiam, é muito interessante, o complexo de Jonas. Conhece a história de Jonas da Bíblia? Que ele ia para uma cidade, tinha que ir para uma cidade e ele temeu. Ele temeu fracassar. Então ele preferiu ficar na cidade que ele conhecia. Isso é o ego. Aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei. Meus limites. Aí ele foi engolido pela baleia. Quando ele chegou no estômago da baleia, como André Luiz, no umbral, reconheceu o autor da vida. A gente precisa ir lá para o estômago da baleia. Temos que passar pelo umbral, sentir a dor para reconhecer a divindade. Paulo, antes, era Saulo, né? Quando ele caiu naquelas areias cálidas, enseguecido pela catarata moral, que queres que eu faça, Senhor? Então nós precisamos ir, às vezes, no fundo do poço para acordar. Por que a gente não acorda antes? Porque o nosso ego não deixa. Então lá não há apreensão. A morte chega sem medo, como uma simples transformação. Olha que interessante, os animais de lá não estão excluídos desse estado progressivo. Claro, sem se aproximarem do homem, mesmo sob o aspecto físico. Os seus corpos mais materiais ligam-se ao solo como nós aqui à terra. Então, guardada, claro, uma devida proporção, os animais de Júpiter são muito próximos de nós aqui na Terra. A inteligência é mais desenvolvida do que nos nossos animais. Seus membros se dobram às exigências do trabalho. Os animais em Júpiter executam obras manuais como os nossos trabalhadores aqui na Terra. O que se faz então em Júpiter? Trabalhos intelectuais que desconhecemos, trabalhos espirituais. Os materiais são feitos pelos animais. Vocês não pensaram? Eu tenho um Shih Tzu, bonitinho, pregando madeira lá em Júpiter, construção de casas. Que coisa linda isso, hein? Então os animais são os operários, os servidores lá em Júpiter. Kardec diz: as ocupações dos homens são puramente intelectuais. Mas o homem continua sendo para os animais uma divindade tutelar, que não abusa do poder para oprimi-los, como a gente faz aqui.
Portanto, meus irmãos, os espíritos que habitam Júpiter se comprazem muito quando querem se comunicar conosco. Na descrição do seu planeta, quando se lhes pergunta a razão, respondem que é a fim de nos inspirar o amor ao bem, pela esperança de ir para lá, ir um dia. Muitas vezes isso acontece, sabe como? Quando a gente está sonhando. Quando temos méritos para isso. Vamos sair do corpo e vamos nos encontrar com esses irmãos que vão nos inspirar ao bem, vão nos gerar esperança no porvir, para que a gente possa romper estas algemas que ainda nos prendem aos desejos, ao orgulho, ao egoísmo. Foi com esse objetivo que um deles, está lá na Revista Espírita, que viveu na Terra, com o nome de Bernard Palissy, ele foi um oleiro, cuidava de tijolos, trabalhava em olaria, não aqui de Friburgo. Foi um célebre oleiro do 16º século. Ele empreendeu espontaneamente, sem ser solicitado, uma série de desenhos notáveis pela singularidade, pelo talento de execução, para que a gente pudesse conhecer a arquitetura de Júpiter, as casas que são completamente diferentes das nossas. Então, meus irmãos, quando a gente lê isso, ficamos realmente embevecidos, mas esperançosos, porque lá chegaremos. Agora, a gente pode acelerar um pouco, não pode? Sair desse sofrimento, dessa angústia que nos prende tanto, promovida pelo ego a serviço do orgulho, do egoísmo. Temos que ter atenção em relação a isso nas pequeninas coisas, porque me perguntam, como proceder então? Nós vamos resolver as grandes coisas? Não, mas as pequeninas sim. Um edifício só se forma pela construção dos tijolos. Cabe-nos resolver um tijolo de uma grande construção. João fala isso no Apocalipse, a Nova Jerusalém. É um edifício recamado de pedras preciosas. Leiam o Apocalipse. É a mínima coisa. Por que eu vou me aborrecer se eu perder isso? Vou obter outro. Tem gente que sofre, entra em depressão. Ah, meu paninho. Foi minha avó que deixou com tanto carinho, com tanto amor. Meu Deus, por que eu fui tão relapso, tão negligente? Bobeei. E a gente sofre porque bobeia. Vocês têm ideia do que isso gera no corpo físico? Eu sempre digo, se a gente tivesse uma lupa, um mini microscópio, para ver o que acontece no corpo, quando a gente sofre por essas insignificâncias, a gente ia ficar apavorado. A célula se deforma toda para manter a sua estrutura, porque são unidades de consciência, como diz André Luiz. E a gente está aqui o tempo inteiro lesando nossas células. Elas não aguentam. Então as doenças nem sempre são oriundas do passado. As doenças muitas vezes são oriundas do presente, da desestruturação celular que provocamos nas mínimas coisas. Que nós possamos, companheiros, entender essas fundamentações, o que Kardec nos traz, para ver se a gente tira o véu da ignorância. Eu digo sempre, ignorância e preconceito gera o fanático. O fanático é aquele que não abre absolutamente para outros conceitos que contrariam a sua forma de ser e de pensar. Então temos que estudar e entender para vencer a ignorância e para romper os laços do preconceito,
Que Jesus nos abençoe e vamos agradecer essa doutrina que tanto nos esclarece e que tanto nos revela. Graças a Deus por tudo e que assim seja. Antes da prece final, queria fazer alguns lembretes. A carona, quem puder oferecer carona para quem está a pé, né? Lembrar da nossa campanha permanente de arrecadação de alimentos, agradecendo, as ajudas têm chegado, agradecendo o pessoal que ajudou os meninos que a gente pediu na semana passada. Muito obrigado. E lembrando das atividades da casa. Na segunda-feira nós temos aqui a reunião pública, o atendimento fraterno. Na terça nós temos, a partir das 2 horas, o atendimento das rezadeiras. E à noite nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Na quarta-feira nós temos o pêndulo à tarde, a partir de 2 horas. E temos a desobsessão à noite. E na quinta-feira temos os estudos da doutrina também, de desenvolvimento de mediunidade. Então essas são as atividades da casa. A gente aguarda vocês quando quiserem. Sempre, não precisa, não tem hora, não tem dia. Quando quiserem vir, é só chegar. Tá? Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade, a Jesus, nosso mestre e irmão, a Francisco de Assis, o patrono dessa casa, por estarmos juntos, nos unindo em torno da doutrina, nos fortalecendo, mantendo esse contato direto com a espiritualidade, para que possamos guardar energias, acertar a nossa vibração, regular nossa sintonia, para que os dias de endouro sejam de paz, de tranquilidade, que possamos carregar em nossos corações toda essa paz que a espiritualidade amiga nos traz e nos oferece nessa casa de oração. Que possamos voltar para casa todos em paz, melhores do que chegamos, e que possamos manter, através da prece, dos bons pensamentos, da boa conduta, toda essa energia que acumulamos aqui nessa noite. Muito obrigado, voltemos em paz, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.